1h04. Boa tarde, estamos chegando com o Sala de Domingo, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Céu, sol azul em Porto Alegre, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos juntos até as 2 da tarde. Super domingo, hein? Muito futebol neste domingo na programação da Gaúcha, com jogos de Grêmio, Inter e Seleção Brasileira. A programação que começou desde cedo, a programação esportiva, ainda no domingo Sport Show, e vai até a meia-noite. Pão bolinha doce, pão de cebola, turma da Mônica da Santa Massa, os pães mais divertidos do pedaço. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano Pegada. Calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Seja um grande domingo para todo mundo. Nosso time está escalado. Eu quero chamar a todos, apresentar a todos. Hoje vai ser toque e sai, né? Porque, poxa, 1 horinha de programa só, né? José Alberto Andrade, eu estava há pouco almoçando e ouvindo parte do podcast do Sala de Redação. Cumprimentos desde já. E acho que é oportuna essa chamada, né? Bate-papo de Zé Alberto com o professor Rui e Lauro Quadros. Zé Alberto, boa tarde. Obrigado, Debona. Agora, essa aí é a coisa mais fácil de tu buscar, de tu conseguir. Joga a bola, né? E deixa, né? Elogios. Tu pega e bota Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros e tu ganha o elogio. Mas, Debona, pô, que bom que tu ouvisse e que outros estão ouvindo também, estão dando uma boa resposta. Tá lá no GZH, o podcast com 50, Sala de Redação, 50 anos de debates esportivos, primeiro episódio. Rui Carlos Osterman reencontra Lauro Quadros e eles conversam e lembram, claro que provocados, a gente dá uma provocada de momentos do Sala, importância do Sala de Redação. É 1 hora de um grande papo mesmo, entre os dois maiores comentaristas da história do rádio do Rio Grande do Sul, e que o Sala de Redação reuniu num determinado período para brilhantar ainda mais esse grande programa, que é o maior de debates do rádio brasileiro. E que hoje à noite, Debona, vai estar no ar na rádio. Você pode estar ouvindo o podcast 3 vezes agora de tarde. Vale a pena. E à noite, às 0 hora da segunda-feira, que é o aniversário do Sala, a programação da Rádio Gaúcha começa com Sala de Redação. 50 anos de debates esportivos, Lauro Quadros e Rui Carlos Osterman se encontrando de novo. Alex Bagé, solidário ao amigo que tão pouca oportunidade tem de falar no Sala de Redação de Grêmio, eu pensei, hoje vamos abrir com Alex Bagé. Não quero te induzir, porque eu vou colocar uma opinião aqui. Eu achei a atuação do Jean-Pierre Quinta a mais apagada de todas elas com a camisa do Grêmio. E por que falar do Jean-Pierre? O Jean-Pierre é um fenômeno, ele talvez seja o jogador mais comentado do Grêmio nos últimos 5 anos, mais do que Everton, que a gente de forma unânime dizia, olha, o Everton decide jogos, dribla, chuta, finaliza, ou de jogadores que não apresentam a resposta que se imagina. O Jean-Pierre é comentado pelos dois aspectos. Será que definitivamente ele perdeu a vaga de titular no time do Grêmio, Bagé? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Debona. Primeiramente, muito obrigado, né, por essa lembrança que eu faço questão de dizer que é o Minuto Grêmio do Sala durante a semana. Mas brincadeiras à parte, primeiramente, feliz demais com tudo que está acontecendo nesses últimos dias, né, com o aniversário amanhã do Sala de Redação. Querendo ou não, daqui 50 anos os meus netos, no caso as minhas netas, né, porque já tem uma de 2 anos e meio e uma que está por nascer, vão saber que em determinado momento o avô delas ocupou uma cadeira que é uma das cadeiras mais valorizadas, não só de um programa esportivo do Rádio Gaúcho, mas de um programa do rádio brasileiro de maneira geral, não só do esporte, e não só do Rio Grande do Sul, mas do rádio jornalismo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então estou muito feliz. Há 25 anos passados, Debona, eu sou jornalista há 20 anos, então há 25 anos eu não imaginava ser jornalista. E eu estava no centro de Porto Alegre e passando pelo Largo Glênio Pérez me deparo com o Sala de Redação sendo apresentado naquele dia comemorando 25 anos. Mal sabia eu que dali 5 anos para frente eu entraria no jornalismo e que mais tarde, no aniversário de 50 anos, eu seria digamos que um dos representantes deste quase sonho da maioria dos jornalistas que é participar do Sala de Redação. Agora, voltando à questão do Grêmio, Debona, sabe que eu acompanho o Jean-Pierre
desde que ele estava lá no Sub-15 do Grêmio. Eu tenho uma boa relação com ele, eu tenho uma admiração por tudo que ele joga a bola, mas sabe que eu até brinquei depois desse jogo que tu acaba de citar, que me deu a impressão que ele comeu uma feijoada e foi pro campo. Porque ele estava, ele não estava sonolento, ele não estava participando do jogo. Todo mundo deposita muita perspectiva em cima porque ele tem bola para jogar. Mas fica difícil, tudo é alguma desculpa, sabe? Um determinado momento foi lesão, no outro determinado era a preparação física que eu acho que prejudicava ele. Parece que o Renato não gostava muito, daqui a pouco o Renato não treinava muito, daqui a pouco era a parte tática. Agora tem tudo isso e o Jean-Pierre não consegue jogar. Isso me preocupa. Aliás, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas deve ter, inclusive, uma surpresa, uma mexida no time hoje do Grêmio, justamente por essa ausência de futebol do Jean-Pierre. Muito bem, 1h10. Diogo Oliveira, separei uma fácil pra ti. Quem deve ser o técnico do Inter e por quê, Diogo Oliveira? Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Antes de responder essa tua pergunta, posso pedir uma questão de ordem? Pode, concedida, senhor Nobre. Assim, essa malandragem do Bagé de dizer que não fala no sala de redação. Sim. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui ver depois a gravação do programa, que ficou hospedado em Gaúcha ZH. Eu fui fazer o seguinte, daqui a pouco nós estamos cometendo uma injustiça contra um companheiro que recém chegou, presidente e tal. Ele fala pra caramba no programa, eu é que não consigo falar nada. Ele dá esse migué pra ele falando mais, mas aí é malandragem, entendeu? É o cara que tem cancha, que tem experiência, eu é que não vou reclamar disso aí. A segunda questão é que o sala de redação, que a gente está completando 50 anos, e eu tenho realmente o orgulho, assim, eu não toco muito num pontinho aí, porque normalmente eu me descontrolo, cara. O meu pai ouvia o sala de redação, e o sonho da vida dele era que o filho dele um dia fizesse parte do sala. Eu não tive o privilégio de o meu pai me ouvir no sala, porque o meu pai morreu antes. Enfim, não vou falar muito disso aí, porque normalmente eu choro. E é um programa nacional. Na cabeça dele, na simplicidade do meu pai, aquilo ali era o sucesso do filho. Olha, meu filho deu certo. Mas enfim, a vida te dá com uma mão e te tira com a outra. O Sala de Redação, Debona, é um programa nacional. Lédio Carmona, o Kleber Machado, Marcelo Barreto. Esses dias a gente gravou um podcast de começo do Brasileirão com o Kleber Machado, ele sabia o nome de todos do Sala de Redação. O Lédio Carmona assiste todos os dias. Ele é um programa nacional. Ele conseguiu ser um programa feito aqui na província de São Pedro e de relevância nacional durante 50 anos, porque ele vai se renovando. E, inclusive a rivalidade Grenal deve muito ao Sala. Porque o Sala de Redação, fazendo o Grenal se estender até segunda, ele potencializou a rivalidade Grenal. E a terceira questão, depois eu te falo do Lisca, tá? Que eu acho que é o nome que vai ser o técnico do Inter. É uma notícia triste, mas eu acho que é legal a gente dar como referência. O Ney Morrudo, nosso grande parceiro, cinegrafista, e infelizmente ele faleceu. Estava sofrendo com a diabetes há algum tempo, estava hospitalizado, não resistiu essa semana. E eu acho que a gente tem que deixar um abraço aqui para os familiares, para os amigos dele. Todo mundo aqui conheceu o Ney Morrudo, não tinha ruim para ele. Vamos fazer alguma coisa, Ney? Vamos. Cara divertido, um baita profissional, um carinho, um abraço para os familiares dele. Um abraço de todos nós. Rafael Coni, o que é mais urgente para o Inter nesse momento, hein? Aliás, os gaúchos não venceram no Campeonato Brasileiro, mas especificamente do Inter, na busca por técnico, por buscar ou não coordenador técnico, mas dentro do que é mais urgente do Inter, hein, Barão? Boa tarde. Boa tarde, deixar aqui também minha solidariedade aos parentes e amigos do Ney Morrudo, um cara simplesmente sensacional, um grande ser humano, realmente, carismático, humilde, gente boa, pensa num cara legal, era o Ney Morrudo. Bom, tem muitas prioridades no Inter, né? Eu sempre bati na tecla de um meia, de um volante, para o Inter jogar mais. Na transição defensiva o Inter está falhando muito, o Inter precisa de zagueiro, o Inter precisa de coordenador técnico para se organizar melhor, para se planejar melhor, para ter uma convivência mais interessante, mais saudável com o vestiário, a ligação do vestiário com a direção, para que haja uma química entre todos os setores do clube. Enfim, o Inter está com uma série de problemas. Eu acho que tem que contratar, mas o Inter não tem dinheiro. Esse é outro grande problema. Tem que contratar zagueiro, tem que contratar lateral esquerdo, tem que contratar volante, tem que contratar meia. E eu não estou falando para grupo.
Eu tô falando para time titular. 4 jogadores no mínimo nessas posições para titularidade, para elevar o grau técnico desse time do Internacional, para oferecer para o novo treinador mais condições de ele colocar em prática o esquema que ele quiser. E por falar em esquema, quando o sinal marca 1h15 da tarde, eu quero dizer que o seguinte, que com o grupo que o Inter tem na mão, não adianta levar adiante a ideia propositiva, a ideia de botar essa bola no chão, sair jogando com zagueiro, com volante, com meia e com atacante. É ilusão achar que isso vai acontecer no Internacional com esse grupo que ele tem na mão. Então, de uma forma emergencial, eu acho que o Inter tem que pensar em esquecer momentaneamente essa ideia, porque no futuro eu acho que tem que voltar a pensar nisso, porque é o jeito que eu mais acho interessante de se jogar e de se ver o futebol, que é com bola no pé, mas com esse grupo não tem como. Então, de forma emergencial, contratar um técnico que deixe esse time mais compactado, que marque muito forte e que a partir daí conquiste seus resultados. Bom, eu tô com uma ideia de que o Inter precisa imediatamente, antes do técnico, para fazer um movimento parecido com o que fez o São Paulo, traz o Muricy e depois define o técnico, a figura do coordenador técnico, porque é urgente que, se for Lisca, Aguirre ou qualquer outro nome, ele vai precisar de um auxílio para o Inter mudar comportamento, dar um choque de realidade no vestiário, no grupo de jogadores. Bom, nós temos muitos assuntos já apresentados aqui na abertura. Tem seleção brasileira, tem Grêmio, tem GPR, tem Inter, busca por técnico. Debona? Diga, Zé. Deixa eu só me associar ali naquilo que o Diogo muito bem citou, que o Colin também reforçou, que é a minha solidariedade à família do nosso querido Ney Morrudo, Neizinho, como a gente chamava. Tive muitas experiências, embora não trabalhando na televisão, até algumas coisas que a TV fez com a minha participação. O Ney era o cinegrafista, me deu um monte de instruções e muito boas, porque senão a coisa não ia funcionar, mas o Ney era uma figura espetacular e um profissional de mão cheia, sabe? Ele, não só a questão da arte do cinegrafista, de captar a melhor imagem no melhor momento, isso aí ele era também fantástico, mas isso é inerente aos grandes cinegrafistas. A nossa RBS TV, porventura, tem muitos deles, e o Ney era um deles, um craque. Agora, aquela coisa do algo mais do profissional, de na guerra, na situação mais difícil, no perrengue, ele se multiplicar, não ser apenas um artista e ser um grande operário para que a sua obra fosse viabilizada. Lembro muito bem das dificuldades que toda a nossa equipe encontrou, sistema de telecomunicação, de comunicação, numa época em que o Wi-Fi portátil de computadores ainda, mesmo na Alemanha, na grande Alemanha, estava funcionando ainda de maneira inicial. E o Ney, na Copa de 2006, junto com o Maurício Saraiva, eles foram verdadeiros guerreiros. E eu acompanhei de perto, solidário, podendo ajudar no que era possível, mas nem tudo era. E o Ney foi de um desdobramento, foi um craque daquela equipe da RBS naquela ocasião. Então eu pego aquele momento, especialmente, que eu vivi. O Maurício, por certo, lembra muito bem disso e, por certo, também vai carregar essa lembrança muito forte do Ney Morrudo na sua carreira para sempre. Então eu lembro do Neizinho e lembro também de passagens com o próprio Maurício no Carnaval também. Ney, certa vez, foi o cinegrafista deslocado da RBS para ir ao Carnaval no Rio de Janeiro. Então, minha solidariedade à família e minha saudade por Ney Morrudo. Lisca deve ser o nome, então, Diogo Olivier. Vamos começar por aí? Assim, claro, eu acho que a gente, como jornalista, enfim, nem tem que ter preferência por A ou B. Tem muitos ótimos treinadores para serem contratados, nem é essa a nossa função. Eu entendo apenas, falei várias vezes o nome do Lisca, porque é um nome que, conversando aqui e ali nos personagens do Inter, foi o nome que primeiro apareceu. Eu acho que, de alguma medida, ele se conecta com tudo isso que a gente falou aqui, inclusive o que o Colin acabou de dizer. Ele tem expertise de categoria de base, que é um projeto do Inter. Ele é um jovem estudioso. Quando ele começou no Inter, com 20 e poucos anos, ele era considerado prodígio. Ele burilou o Neymar, ele ajudou a formar o Pato e vários outros jogadores. Ele já tem uma cancha boa, porque ele circulou por vários times. E ele conhece muito bem a aldeia, né? O universo Grenal, o que representa, a importância que tem, enfim. Conversando com as pessoas do futebol, a gente ouve para o Lisca uma crítica só, que é a crítica do temperamento. Que às vezes ele
troca os pés pelas mãos. Mas a gente não vê crítica de que não tem conhecimento tático, ao contrário, muda sessões de treino, os jogadores gostam disso, que ele não tem controle de vestiário, que ele não tem, que não está na hora de ele assumir um grande time, ele só não recebeu uma chance. Então me parece que no furacão do Inter seria uma boa alternativa. Não a única. Não é a única alternativa. Mas eu acho que é uma boa alternativa. E a informação que eu tenho, eu dei na sexta-feira no Gaúcha Mais, é que ele viria. Se ele receber o convite, se não teve nada ainda porque não recebeu, ele toparia. A propósito, já lembrei de uma manchete tua, Zé Alberto. O Inter precisa do Lisca, mas não do doido. E já lembrei de uma outra manchete tua. Muito boa coluna, muito boa coluna. Quando o Bagé falou em feijoada do Jean-Pierre, outra grande manchete, hein? Jean-Pierre não gosta de futebol, mas tem que ler a coluna, hein, pessoal, para entender o que está dizendo. Boa. E aí, Zé? Não, eu acho que o Lisca, infelizmente, o Lisca vem, se vier, se for confirmado isso, e tem campanha para que isso aconteça, desde antes da queda do Ramírez. Eu coloquei na segunda-feira da semana passada que havia já campanha, que havia já uma certa indicação à diretoria do Inter de que Lisca seria um treinador a assumir o lugar de Ramírez. Agora, eu temo muito pelo Lisca, pelo temperamento dele. Ele jamais conseguiu dissociar um temperamento incontrolável de uma qualidade imensa que ele tem da parte técnico-tática. Se ele não fizer isso, não vai ser no Inter, não vai dar certo em nenhum grande clube brasileiro. E depois que eu coloquei a coluna, eu até botei no Twitter como chamada da coluna, o preferido da torcida. Tomei pau de meio mundo, dizendo que o Lisca não era o preferido da torcida. Olha, eu disse isso porque eu via na live do Internacional, da coletiva, do Ramírez, dos dirigentes, tava todo mundo lá, vem Lisca e vem Abel. O Abel a gente sabia que não pode vir, porque assinou essa semana com o Lugano da Suíça. Então, eu disse que o preferido era o Lisca, e nada me provava o contrário. Mas, a partir de eu ter colocado isso, como a necessidade de muita gente é contrariar, eles começaram a me dar pau dizendo que o preferido era o Diego Aguirre, que o Diego Aguirre a torcida quer o Diego Aguirre, no que eu não discordo se é essa a preferência. Se tiver uma mesma balança Diego Aguirre e Lisca, se eu fosse dirigente de qualquer clube, eu preferia o Diego Aguirre. Pô, mas José, tu colocou no Twitter e não quer tomar porrada, mas o Twitter é porrada. Tu dá bom dia lá. Tu dá bom dia lá, os caras berram. E o Inter tá muito ele era o preferido da torcida, não entrei em juízo de valor, não era minha opinião. Não precisa entrar em juízo de valor. Mas agora falando sério, o Inter ele tá num ambiente muito dividido, politicamente inclusive, que ninguém serve. Qualquer sugestão já é imediatamente tomar pancada. Mas o Diogo... Outro dia nós falávamos no Sala sobre esse assunto. É muito bacana essa visão. Eu particularmente gostava à distância do Miguel Ángel Ramírez. Um dia me perguntaram, se trouxesse um técnico que pouca gente conhece, eu buscaria o cara do Del Valle lá pro lugar do Renato. Eu falei isso enquanto gremista. Então eu entendo quem acreditava que era possível fazer algo diferente com o Miguel Ángel Ramírez. Sabe o que eu me apego, senhores, em tudo isso? É que nós temos alguns clichês no futebol, né, que eles são sempre atuais. Que a gente diz assim, o menino quando é bom jogador, ele pode ser fritado se o momento do clube não é o ideal. Daqui a pouco ele até não é tão bom tecnicamente, mas o time está encaixado, o clube está vivendo um bom momento e ele acaba desabrochando. E eu penso que para essa ruptura que o Internacional quer fazer, em meio a uma crise financeira, em meio a uma crise até de identidade de jogadores, o Inter não tem, tira a foto dos jogadores do Internacional, quem é que tem ali o carimbo de vencedor? O Tyson, que chegou faz meia dúzia de dias. O anterior, que era o vencedor que foi embora, era o D'Alessandro, que já não conseguia mais jogar em alto nível. Então, é muito diferente essa sequência de rupturas que o Internacional quer promover com uma diretoria que a gente sabe que está na melhor das intenções, mas, poxa, tem vários caras ali que não têm a experiência para fazer toda essa revolução no Internacional. Todo dia nós elogiamos o Paulo Brax, e ele merece esses elogios, mas ele tem 2 anos de experiência no América Mineiro, que não dá para comparar em tamanho, proporção e principalmente de cobrança com o Internacional. Então imagina, são várias rupturas tentando ser feitas num momento que não é o ideal do clube. O Bagé, essa tua leitura é interessante. Eu concordo muito com isso. É uma leitura bem interessante, porque eu acho que a pergunta que o Inter não conseguiu responder adequadamente, antes de propor tudo isso que o Bagé referiu, é a seguinte, é esta pergunta que tinha que ser respondida.
qual é o preço que um clube como o Inter, na situação histórica em que está, não vencendo campeonatos, com sobreposição do rival, qual é o preço que um clube assim no universo brasileiro está disposto a pagar, pode pagar, melhor dizendo, qual é o tempo que ele pode esperar até um resultado que também a gente não sabe se vai acontecer, porque é um nirvana, a gente não sabe se depois de um projeto de 3 anos o Inter estará jogando ou estaria jogando como o Barcelona, propondo jogo, atacando e não tomando contra-ataque. Quer dizer, quanto tempo um clube como o Inter pode esperar? Qual é o preço? Ele poderia, por exemplo, passar algumas rodadas na zona do rebaixamento? Talvez o Inter não estivesse em condições de fazer isso, nesse momento que o Bagé referiu. Eu acho que essa pergunta, essa avaliação que acabou sendo não na medida pela direção do Inter. De acordo com Lisca, Rafael Colli. Antes do Colli, eu só sei uma coisa que não deve dar certo no Inter, de nada contra o profissional. Se o Inter resolver efetivar o Osmar Loss, sabe? Não é o momento, né? Não é o momento, e a diretoria e o Osmar Loss, por mais que conheça o Inter, conhece mais do que conheceu o Ramírez, por exemplo. O Osmar Loss, ele ainda é verde como treinador efetivo, ele teve uma experiência que foi no Corinthians e que ele começou de interino e seguiu, e isso não é o melhor para um técnico novo. Ainda mais na necessidade do Inter. Então ele vai acabar talvez até queimando o nome dentro de um clube que ele tem muito conceito e que um dia ele possa ser, numa outra situação, o técnico efetivo. E essa diretoria não acredita no Osmar Loss, ainda digo mais, porque quando o Ramírez saiu, quando o Ramírez não pôde dirigir o time, eles botaram o auxiliar do Ramírez. O Fábio Matias foi o técnico do Inter no início da temporada. E ali o Loss já era contratado da comissão técnica permanente. Então, se a diretoria do Inter efetivar o Osmar Loss, ele vai ter provado pela qualidade dele, por certo, que ele merece essa chance. Agora, nunca foi convicção da diretoria do Inter. Deixa eu ouvir o Colin também sobre essa possibilidade aí, essa busca do Inter por treinadores. Sobre o Diego Aguirre, tem uma reportagem interessante lá em Gaúcha ZH, que é assinada pelo Douglas de Molinero, ouvindo o ex-coordenador técnico do Atlético Mineiro, onde o Aguirre também trabalhou. Disse, vamos parar com esse papo aí de que o time do Aguirre não corre, não é bem isso. Enfim, Aguirre, Lisca, e aí, Barão? São 2 nomes que me agradam. Eu ainda ficaria com o Lisca por conhecer mais o Beira-Rio, conhecer mais o Inter do que propriamente o Aguirre. Mesmo que o Aguirre tenha jogado no Inter, tenha treinado também o Internacional. E também esse perfil do Lisca de ser um cara mais sanguíneo. Eu acho que falta isso também no vestiário. É só a gente ver as atuações do Inter, né? Jogadores que não falam. O Cuesta joga quieto. Dourado fala de vez em quando. Edenilson fala de vez em quando, né? Mas é um time que não é assim tão aguerrido dentro de campo nesse negócio de cobrança, de até xingar o outro de vez em quando, que faz parte do futebol. Mas, então, assim, por esse perfil, eu acho que o Lisca seria o cara mais adequado. Mas se vier o Aguirre, eu acho que ele se encaixa nesse perfil que eu falei há pouco, de deixar o time mais compactado, que possa marcar mais à frente eventualmente, mas que saiba também esperar o adversário numa linha média ali no meio de campo. Não falo em ser extremamente defensivo. Não, isso aí o Odair fez no Inter e eu não achei nada legal nesse aspecto do Odair. O Odair, em muitos momentos, ele apequenou o Internacional, com todo respeito ao trabalho dele, mas eu vi dessa forma. Então, o Aguirre, quando ele marcava no meio de campo e esperava o adversário, muitas vezes ele jogava no erro do adversário, que este sim queria propor jogo e muitas vezes não conseguia. Então vejo com bons olhos os 2 nomes. O Lisca seria para mim no momento o nome mais indicado, mas volto a bater nessa tecla de, se quiser botar a bola no chão, sair jogando com goleiro, zagueiro até saindo com bola mais do que o volante, não acho isso legal no Inter com o grupo que tem. Eu acho que o Inter vai voltar a se dar mal, porque tá faltando muita gente para fazer isso. Repito, meia, volante, laterais qualificados que não fiquem voltando com a bola para trás a todo momento. Falo mais do Moisés, porque do Saravia eu até gosto, tá? Então é mais ou menos por aí a minha linha de raciocínio, Debona.
Informação do Douglas Demoliner, que acompanha o Inter em Salvador. Marcelo Lomba e Saravia apresentaram sintomas gripais, estão fora. Bosquilha em Porto Alegre realizando trabalhos de reforço. Moisés, por questões contratuais com o Bahia, fora. Pedro Henrique suspenso. Provável time: Daniel, Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta e Léo Borges, Johnny, Edenilson, Patrick, Tyson, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Quem é que pode ser a novidade nesse time, essa tua manchete de agora há pouco no Grêmio contra o Atlético Paranaense hoje, hein, Bagé? Olha, Debona, eu recebi uma informação ontem que o Thiago Nunes ele treinou uma nova formação de meio campo, porque o Thiago Nunes ele gosta muito do Luiz Fernando, que estava afastado até porque estava primeiramente lesionado e depois acabou infectado pela Covid. Ele gostou muito da chegada do Jonathan Robert, que estava no Famalicão de Portugal, jogava por dentro e jogava também aberto pela direita. E na ausência do Luiz Fernando, Thiago Nunes testou o Jonathan Robert ali na vaga do Léo Pereira, aberto pela direita, e gostou. Com essa decadência técnica do Jean-Pierre, ele treinou nos últimos dias uma formação em que tem o Thiago Santos, né, como o primeiro homem, a volta do Matheus Henrique natural, que é titular, e nessa vaga do Jean-Pierre, ele trabalhou com o Jonathan Robert por dentro e colocando no time titular o Luiz Fernando de novo. Então ele jogaria Luiz Fernando direita, Ferreira esquerda, lá na frente o Diego Souza. E esse miolo de meio campo, essa tentativa de um armador, de um jogador mais híbrido, ele sacou em determinado momento o Jean-Pierre e colocou o Jonathan Robert. Essa pode ser a novidade para hoje à tarde. Jonathan Robert por dentro e o Luiz Fernando aberto pela direita. Que não é invencionice. Não é invencionice, porque o Jonathan Robert, ele é da origem. Ele na base, ele jogava atrás dos atacantes. Agora, e fez uma boa base, inclusive, né? Bom jogador, quer dizer, ele dá essa opção tática. Ele joga, inclusive, pelo outro lado também, pela esquerda, pela direita, ali por dentro. Agora, se o Jean-Pierre perdeu o lugar para o Jonathan Robert, e aí não é uma crítica ao Jonathan Robert, né? É uma crítica ao Jean-Pierre. Aí o Jean-Pierre tem que começar a repensar o que ele está fazendo, porque ele está perdendo espaço para um jogador que não é exatamente assim da função de pisar, colocar o pé na bola, de cadenciar o jogo, que a gente sempre esperou que fosse talhada para o Jean-Pierre, e ele também corre risco de perder para uma outra ideia, em vez de colocar um atacante de meia central, você colocar um volante de meia central, ou Matheus Henrique, ou Darlan, etc. Se o Jean-Pierre não conseguir pegar o lugar para essas duas peças que não são exatamente do lugar, ele tem que dar uma olhada para a carreira dele, para ele não ficar para trás. Sabe, pessoal, que eu tenho uma dúvida sobre o Jean-Pierre. Com o Renato ele voltava muito entre os volantes para buscar o jogo. Agora contra o Brasiliense eu vi a mesma coisa. E olha que o Grêmio estava com 2 volantes ali de marcação nesse jogo contra o Brasiliense. Em alguns momentos eu vi o Jean-Pierre entre esses volantes. Afinal, são os treinadores que estão pedindo pro Jean-Pierre vir buscar o jogo mais atrás, porque eu não vejo o Jean-Pierre tendo que atuar dessa forma. Ele jogou assim na base, né, Colin? Talvez seja um cacuete ainda da base, né? Pode ser, por ter sido segundo volante, por gostar também de pegar essa bola de frente pro campo adversário. Mas para mim, Jean-Pierre tem que jogar na intermediária ofensiva, bem mais próximo ali do último passe. E quando ele volta muito, ele cansa, ele já não participa muito do jogo normalmente, aí tendo que buscar essa bola lá atrás. Então não estou conseguindo entender também isso. Eu queria acrescentar isso para a discussão, porque no resto tá todo mundo vendo que ele realmente não está correndo e não está dando intensidade, apesar de ter boa técnica. Na revisão de conceitos, não. O Tostão deu aquela primeira opinião nacional, pelo menos, sobre o Jean-Pierre, vendo nele o potencial de jogador de seleção brasileira que estava faltando no time da seleção. A característica que estava faltando com uma excelente técnica. Quando o Jean-Pierre parou de render, o Tostão foi ouvido novamente aqui na Gaúcha. E ele disse que o Jean-Pierre precisava se definir como jogador e que o Jean-Pierre, Tostão, gostaria de ver o Jean-Pierre jogando mais atrás, começando o jogo e abrindo jogadas para os meio-campistas mais avançados ou para os atacantes. Então, essa visão, Colin, ela tem muitos adeptos, ou sonhadores, né? Porque adeptos não dá para ter, porque o Jean-Pierre não consegue desempenhar. É uma ideia que as pessoas que admiram o Jean-Pierre tentam para colocá-lo numa função em que ele se sinta melhor, digamos assim, porque ele parece que não se sente bem em nenhuma. Então, a ideia inicial... A ideia inicial eu acho que era mais adiantada, até fazendo gol, né, Diogo?
Não, porque quando o Thiago Nunes chegou, ele tinha uma ideia, a gente viu isso claramente no começo nos jogos, assim. Era de segurar o Thiago Santos e daí tu ter 2 meio-campistas, Matheus Henrique e Jean-Pierre, que eles ficariam indo e vindo, alternando. Então, uma hora a gente ia ver o Jean-Pierre mais aqui atrás, pegando o campo de frente, e na contrapartida ia ver o Matheus Henrique dentro da área, lá, sofrendo pênalti, como aquele pênalti meio mandrake do Ipiranga, fazendo gol, cabeceando. Essa era a ideia. Um volante posicionado, 2 meio-campistas com características diferentes, obviamente, mais vezes o Jean-Pierre ia estar mais na frente, mas era para ficar alternando, indo e vindo. Que no meio do caminho foi revogada, digamos, pelo mundo real. Aí o Jean-Pierre marcava pouco, aí veio a ideia maluca de 2 volantes iguais, que travam o meio-campo, etc. A gente já discutiu, mas a ideia inicial era um volante posicionado e o Matheus Henrique e o Jean-Pierre ficarem trocando o Colin, sabe? Então, de vez em quando, a gente ia ver o Jean-Pierre aqui atrás. Só que contra o Brasiliense eram 2 volantes de marcação e ele ali atrás, né? Aí não fica ninguém lá na frente, né? Aí tu morre... fazer sinal de fumaça pro centroavante, o Ricardinho, lá para receber uma bola. E quanto ao Brasiliense, né, senhores, com todo o respeito ao Brasiliense, o cara que tem um mínimo de técnica, e não é o caso do Jean-Pierre, porque ele tem muita técnica, ele é obrigado a brilhar contra o Brasiliense. Não dá. Porque teve uma época que nós avaliávamos o seguinte, eu lembro que teve um jogo, acho que contra o 12 de outubro, se não me engano, foi um dos adversários do Grêmio recentes, e ainda na temporada passada, se eu não me engano, porque é tanto jogo que a gente acaba se atrapalhando. Mas ele fez uma sequência de 3, 4 bons jogos, e aí se dizia isso, mas os adversários eram fracos. Bom, então ele tem que ir lá, pela qualidade que ele tem, pelo passe de precisão, pela batida na bola, ele tem que dar essa intensidade de jogo. E contra o Brasiliense não aconteceu isso. A minha maior decepção do Jean-Pierre é essa. Jogar contra o Brasiliense, eu posso até avaliar que, na minha opinião, tem um erro do Thiago Nunes. Eu dizia que o Renato, quando errava, era Renatice, bom, então agora é Thiaguice. Ele forçando a barra com o Lucas Silva e tal. Mas o Jean-Pierre nada tem a ver com isso. O Jean-Pierre, quando pegar a bola, Debona, ele tem que botar a bola embaixo do braço, já que ele é o articulador do time contra o Brasiliense. E, bom, hoje eu vou ser o dono do troféu do jogo. E ele não fez. Tem que sobrar. Ô, Debona, o sucesso do Grêmio na temporada, pra mim, passa por essa posição. Porque o Grêmio inteligentemente trouxe Douglas Costa, o Grêmio tem o Ferreira, o Grêmio tem Diego Souza, o Grêmio corrigiu o problema da frente da área com o Thiago Santos para marcar um pouco mais e proteger Jeromel e Kahneman, que já estão com a idade um pouquinho avançada. Só que assim, para abastecer Douglas Costa, Ferreira, fazer essa transição, essa mecânica funcionar, tem que ter o meia qualificado. Por isso que para mim a grande expectativa para o jogo de hoje não é nem o Luiz Fernando na ponta direita, porque daqui a pouco o Douglas Costa vai assumir aquela posição. É realmente o Jonathan Robert, que nem estava mais nos planos do Grêmio, mas aí o Thiago Nunes chegou, mandou buscar, e agora então essa é uma expectativa que eu tenho para o jogo de hoje à tarde, como tenho ainda com o Darlan ganhando mais oportunidades, ou com o Grêmio talvez pensando em trazer ainda mais um jogador para essa função. Darlan hoje não tá nem nos relacionados. Pois é. Hoje o fim dos 2 volantes iguais, né? Joga Matheus Henrique com o Thiago Santos. 1h37. Não tá o Fernando. Nos relacionados de hoje chama atenção. Não tá nem o Fernando Henrique nem o Darlan. O volante que tá ali é o Lucas Silva para o banco de reserva. A Lei Guerrinha. O Fernando Henrique entrou, é incrível. Claro que todos vocês acompanham, né? Então essa minha frase aqui é só uma frase de efeito. Mas aproveitem quando tiver em campo o Fernando Henrique. O que esse menino joga? É acima da média. Tu não sabe. Eu assisti um jogo outro dia conversando com o Paulo César Tinga, que é um cara que não conhece meio campo, né? E o Tinga perguntou assim, Bagé, ele chuta com a direita ou com a esquerda? É incrível que ele joga. Ele estaria em qualquer lugar. No Grêmio, não. No Grêmio, se ele jogar bem agora com o Thiago Nunes, ele fica... É que daí ele fica em casa assistindo e ele aprende um pouco mais. E na entrevista, Bagé, do olheiro do Grêmio, do cara que trabalha com a base ali, o Adriano Martins, que foi o cara que foi buscar o Jonathan Varela e trouxe também o Fernando Henrique lá do Nordeste, do ABC. Rio Grande do Norte. Ele garantiu que o Fernando Henrique, isso é muito bom pro Grêmio, especialmente porque o Thiago Nunes gosta de dois volantes que fiquem, ele garantiu que o Fernando Henrique pode jogar e desempenha muito bem, também na segunda e também até eventualmente numa terceira função de meio campo, algo que o Lucas Silva não faz. O Lucas Silva, para mim, unicamente se sobrepõe ao Thiago Santos. Com o Fernando Henrique, pelo menos a gente tem que ver isso. Pode que não se sobreponha, e os dois podem jogar juntos. Eu comecei uma campanha, Debona, nas redes sociais, botando a foto do Fernando Henrique
e marcando o Fernando Henrique e o Thiago Nunes. Professor, esse é o Fernando Henrique, deixa ele jogar. Que talvez ele não conheça, então eu estou ajudando aí, né? A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados com os personagens da Turma da Mônica. Pão doce, pão de cebola. A família toda vai adorar. Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço. Nova unidade para atendimento da Covid-19 Unimed Porto Alegre, no estacionamento da Henriques. Acesse unimedboa.com.br, saiba mais. Os calçados Pegadas são feitos para você conquistar. Tem conforto para os dias corridos, leveza para os dias pesados e tem estilo para os dias mais importantes. Pegada, a marca da conquista. 4 da tarde, Grêmio e Atlético Paranaense. Em seguida, mais Grêmio no pré-jornada com o Leonardo da Costa. Bahia e Inter, 8h30 em Salvador. Bom, o Dupla Grenal vai voltar na parte final do programa também, porque nós vamos escolher os lances da rodada, ou o lance da rodada. Intervalo, na volta também, seleção brasileira na pauta aqui do Sala de Domingo. Começa hoje a Copa América aqui no Brasil. Já voltamos. Uma hora 44 minutos, 19 graus a temperatura em Porto Alegre, Sala de Domingo. Lembrando um aviso importante, a rede de farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para Covid-19, o teste do cotonete com resultado em 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Mais informações, consulte os farmacêuticos. Testes para Covid nas farmácias São João. Steel, junto de quem faz o alimento chegar na mesa, junto de quem faz o agro. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Então conheça os implementos agrícolas da São José Industrial, alta performance no campo. Com a produção da Camila Nunes, a nossa equipe técnica tem o Paulo Fernando Rodrigues, o Jefferson Pires, o Gleidson Ferreira, Domingo Sávio, o Fernando Bortolini. Eu preciso fazer registros importantes aqui. Ontem nós tivemos o empate do Juventude contra o Santos na Vila Belmiro. É sempre muito difícil jogar contra o Santos lá na Vila. O Juventude nunca ganhou do Santos lá. Transmitimos um jogo, do ponto de vista de transmissão não foi um grande jogo, os goleiros não trabalharam, apenas intervenções, talvez o Carné tenha feito uma defesa no meio do gol fácil. Mas não dá para negar que é um ponto ganho, né? Empatar com o Santos, o Juventude marcou muito o time do Marquinhos Santos, anulou rápido o ataque do Santos, do Caio Jorge, do Marinho e do Marcos Guilherme. 0-0, um ponto para o Juventude. E nós tivemos ontem na Série B, Rafael Collin, a derrota do Brasil para o Vasco de virada. O Brasil perdeu para o Vasco, perdeu para o Remo e empatou na estreia jogando com um jogador a mais desde o primeiro tempo com o Londrina no Bento Freitas. É mais grave a situação do Brasil desse ano em relação aos anteriores. Inclusive, vários torcedores chavantes já me disseram o seguinte: Debona, esse ano eu não sei não. Ou seja, a preocupação esse ano está maior do que anos anteriores. E a tabela já mostra isso, é o 18º, Colin. A preocupação é grande sim, até pelo grupo que o Brasil formou. Não vejo como um grupo forte para a disputa da Série B. Realmente esses 3 jogos já deixam bem claro pelo que o Brasil vai brigar. E pior é que é numa Série B recheada de clubes de tradição até na A, né? E alguns até não vão conseguir subir, de tanta gente boa, não dá para dizer, porque caíram com mérito, digamos assim, não fazem bons trabalhos já há alguns anos, mas tem a camisa, né? Então o Brasil não começou legal e tem que reagir de uma vez, senão depois complica, né? Na Série C, há pouco o Ipiranga perdeu para o Criciúma do Paulo Baier por 2-1. Ontem o São José empatou em casa com o Ituano 0-0. Na Série D, o Esportivo ganhou de virada ontem do Juventus de Santa Catarina por 2-1. O Aimoré perdeu para o Joinville por 1-0. Hoje, 4 da tarde, o Caxias faz o seu jogo no estádio Centenário contra o Rio Branco do Paraná. Bom, José Alberto Andrade, polêmicas à parte, casos de Covid agora na Venezuela, o que esperar da seleção brasileira que estreia hoje na Copa América, Zé? Bom, eu gostei de algumas modificações que o Tite está implementando.
Por exemplo, o Renan Lodge para mim é mais lateral do que o Alexandro. Independentemente dele se acertar melhor com o esquema, quando é um volante ou outro, não, o Renan Lodge, ele para mim recomenda muito mais do que o Alexandro, mesmo seja no clube, mesmo que ele tenha perdido a posição de titular, mas ele foi importante quando voltou ao time no Atlético de Madrid, e também na seleção. Eu nunca vi uma atuação do Alexandro, embora ele seja competente, mas que tenha ele chamado a atenção. E o Renan Lodge, tão logo no início dessas eliminatórias que agora pararam para a Copa América, ele funcionou. Aquela colocação dele com o Douglas Luiz foi um negócio que chamou muito a atenção, e o Tite mesmo admitiu que estava mudando o esquema, que estava criando uma jogada nova, que estava alternando, bacana. Então, o Renan Lodge tem que ser titular, e para mim tem que ser fixado. Vocês podem ficar fazendo alternativas. Não, uma posição com uma lateral esquerda tem que fixar. Nós não temos grandes laterais para estar testando um, testando o outro. Não, estão dois aí com destaque. Esses dois tem que estar. Daqui a pouco na Olímpica tu pode buscar um Guilherme Arana, por exemplo. Esse sim, mas não está na seleção principal. Então na Copa América, nisso aí eu prefiro o Renan Lodge. E o Lucas Paquetá no meio, eu acho que é bom também dar uma testada ali. Acho que é interessante. O Lucas Paquetá na França está tendo uma temporada bem melhor do que ele apresentou no Milan, então ele está em fase de recuperação, é parecido com aquele que foi do Flamengo. O que eu acho é que no meio-campo a presença do Fred, eu não gostei do Fred em nenhuma das duas. Na segunda eu até gostei das eliminatórias no jogo lá no Paraguai, até gostei da atuação, mas eu gostei mais quando o Douglas Luiz foi o titular. Talvez o Tite esteja formatando no Fred uma alternativa. Para mim o Douglas Luiz tem que ser o titular desse time. Bagé, Diogo, Cone, o que dá mais para acrescentar da seleção brasileira, da Copa América? O Brasil com uma grande seleção, né, para levar o título, porque a gente não consegue ver a força necessária para a Argentina surpreender, né? Enfim, e tem um detalhe aí da Conmebol, né? Na Libertadores, ela mudou um pouco a ideia de dar continuidade. Por exemplo, o River teve um monte de casos, né? O River, não, joga sem goleiro, te vira. Agora ela abriu essa possibilidade. Se precisar trocar todo mundo, troca. Mudou agora na Copa América. Sim, rapidamente, sobre time, me surpreendeu a saída do Renan Lodge. Ele é mais lateral, como disse o Zé, independentemente de modelo tático. E me surpreendeu positivamente o Lucas Paquetá. Eu acho que é um jogador que o Tite sempre contou desde que ele estava no Flamengo e que parece que está entrando no contexto da seleção. Que pode jogar um pouco mais adiante, pode jogar um pouco mais atrás, numa outra ideia, como o Brasil começou a encaminhar a vitória contra o Equador, quando ele veio um pouco mais para trás e pegou o campo de frente. Agora, no contexto de Copa América, me preocupa demais, mas demais, ver que o Brasil sobra muito na América do Sul. E o Brasil, por uma questão de calendário, Liga das Nações, o Brasil talvez até vá para a Copa do Catar sem fazer enfrentamento amistosos contra europeus. E o Brasil não elimina um europeu no mata-mata de Copa desde 2002. Quer dizer, então a gente vê os europeus jogando as ganhas na Eurocopa, e na Liga das Nações, e nas eliminatórias, e o Brasil jogando Copa América, que é um torneio que hoje ele está inferior. O Brasil em quantas rodadas? 6 rodadas, ele já tem 6, 7 pontos na frente de todo mundo. Me preocupa isso. O Brasil está treinando na Copa América, não está pegando adversários que de fato vão lhe fazer frente na Copa. E o que mais chama atenção a gente sabe que falta o conjunto, né? Não basta ser só ter um time lá com várias estrelas, porque os nossos jogadores, eles atuam nos principais clubes do futebol mundial, né? Por exemplo, eu particularmente reclamo do Gabriel Jesus, que até fez dá pra dizer que ele fez 2 bons jogos, os últimos, mas porque o meu comparativo de Gabriel Jesus foram aqueles grandes camisas 9 que nós tivemos lá, né? Pegava de Careca, de Ronaldo Fenômeno, tinha uma variedade muito grande, e de uma hora para outra esse camisa 9 sumiu. A gente começa a apostar que ele possa ser o Pedro do Flamengo, mas por que eu falo do Gabriel Jesus? Porque ele é jogador de um time de ponta e de um dos principais técnicos do futebol mundial. Só que, claro, a gente sabe que tem um conjunto que faz muita falta. Por quê? Porque o Brasil, como disse o Diogo, ele sobra na América do Sul, na Copa América, que já banalizou, né? A Copa América parece campeonato brasileiro, tem todo ano. E por outro lado, ao mesmo tempo que o Brasil sobra aqui, esses grandes jogadores nossos que estão acostumados a jogar com esses grandes jogadores europeus, quando eles se confrontam pelo conjunto, a gente ainda acaba sobrando. Isso é complicado. Essa estatística que traz o Diogo, ela é surreal, né? O Brasil não ganha desde a Copa de 2002 de um clube europeu. Em mata-mata ele dança. Ele até ganhou da Croácia. O Zé tem melhor memória do que eu em fases classificatórias, mas em 2010 ele caiu para a Holanda, em 2006 para a França, em 2010 para a Holanda, em 2014
Bom, nem vamos falar da Alemanha. E agora a Bélgica. Em 2014 perde para a Alemanha e depois toma um laço da Holanda também. Tem mais lugar. Isso, é verdade. É. 2 vezes. 1h52, com palavra Lojas Quero, não precisa nem rever o lance. Seu produto sai de graça, se a entrega atrasar, pode confiar. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA, em Porto Alegre e Canoas. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Steel, com você no campo e no jardim. Internet com fibra, Wi-Fi que chega na casa toda e ultra velocidade é na Claro. E Espaço Luz, pensou energia solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, espacoluzenergia.com.br. Espaço Luz, energia, Claro, Steel, Rações Supra, Sicredi, IESA e Lojas Quero anunciam lance da rodada. A nossa produção separou, está lá em Esportes GZH no Instagram. Inter, demissão de Ramires e eliminação na Copa do Brasil. Grêmio, a dupla de volantes que não aprovou o Thiago Santos com Lucas Silva, ou a situação de Jean-Pierre no time do Grêmio. Rafael Collin. A queda do Ramires, são 21 ou 22 jogos, não lembro agora, mas o mais importante é que ele não repetiu a escalação. Então acho que isso foi um erro grave do Ramires nesse trabalho que foi abreviado no Internacional. Então a eliminação é um vexame, a eliminação pro Vitória é um vexame, né? Mas assim, num âmbito maior aí, esse trabalho do Ramires que poderia gerar frutos pro Inter a longo prazo e tal, acho que foi abreviado porque realmente não tinha mais como dar sequência depois dessa eliminação e da derrota para o Fortaleza por 5-1. Então eu fico com a queda do Ramires, comparando com a eliminação para o Vitória. E no lado do Grêmio, é Jean-Pierre, né? É um cara talentoso, não a apatia de Jean-Pierre, né? Que é a questão. É um cara talentoso, que poderia estar correndo um pouco mais, se dedicando mais, pelo menos mostrando que quer mais. E não estou conseguindo, incrivelmente, não estou conseguindo vislumbrar futuro para ele no Grêmio do jeito que está andando o trabalho dele. Diogo Olivier, lance da rodada. Demissão Ramires, eliminação Copa do Brasil Inter, a dupla de volantes Thiago Santos e Lucas Silva no Grêmio ou a apatia de Jean-Pierre? Não, eu ia pensar no Eriksen lá da Dinamarca, mas eu acho que é a eliminação do Inter, né? Se esse é eliminado da maneira como o Inter foi eliminado, em casa pro Vitória, um time que até ontem estava lutando, estava na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, cheio de problemas, que não pegou nem semifinal de Campeonato Baiano, como aconteceu, paralisia em alguns lances, paralisia. Primeiro gol do Vitória tem um chute de fora da área que o atacante vai buscar, ele acompanha, vai buscar quase dentro do gol e não aparece ninguém do Inter. Quer dizer, paralisia que resulta na ruptura da ruptura, como bem diz o Maurício, né? Boa frase. Tem que ser o fato da semana, né? É uma quebra, assim, de expectativa imensa. Um minutinho nós temos ainda para terminar o programa, então vamos no pique. Alex Bagé, o lance da rodada. Não, rapidinho, no lado do Internacional, a eliminação pro Vitória, né? Não se considerava isso, considerava que o Inter podia até empatar, mas nunca perder da maneira que perdeu. E no lado do Grêmio, eu fico com a questão dos dois volantes. Não dá mais Thiago Nunes, esqueça o Lucas Silva. Zé Alberto, lance da rodada. A eliminação do Inter foi tão forte que derrubou o técnico que não estava na casa-mata. E no Grêmio, o Jean-Pierre, um conselho para todo jogador que não está em boa fase: evite extravagâncias, não jogue de chuteira colorida, não tinja o cabelo, porque isso apenas notabiliza a sua ação dentro de campo. Quando ela é ruim, passa a ser horrível. Assim foi com o Jean-Pierre. Excelente, pessoal. Muito obrigado, tá? Pela presença e pontualidade de todos. Abraço. Abraço, Debona. Abraço, Marcelo. Valeu. 1h57. Tá aí, Leonardo Acosta? Sempre na tua escuta. Então tá. Bom pré-jornada. Valeu. Vem aí, ou vai continuar um grande domingo. Muito futebol, hein? Te liga. Tchau.